A paz do Senhor, meus irmãos. Espero que todos estejam debaixo da bênção, da graça, da bondade, do amor de Deus, da misericórdia do Senhor nesse dia. Vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre os atributos de Deus. Hoje falarei um pouco sobre um outro atributo incomunicável de Deus chamado a espiritualidade. Sim, a espiritualidade de Deus, que em nada pode ser confundida com a espiritualidade dos seres angelicais, né? Nós sabemos que os anjos também são seres espirituais, mas Deus, por ser singular, ele está muito além em sua natureza no que diz respeito da sua espiritualidade. E nós vamos aprender um pouquinho aqui sobre isso. Primeiramente, eu quero deixar 3 versículos da Palavra de Deus. O primeiro está em João capítulo 4, versículo 24. É uma palavra dita por Jesus à mulher samaritana. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A segunda referência está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Segunda referência, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Agora ainda em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 16, diz assim: o único que possui, versículo 15, vamos ler o 15 e 16, a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Bem, como podemos ver nessas 2 referências, nós aprendemos que Deus, ele é um ser espiritual, né? Ele é um ser espiritual. A espiritualidade é a essência de Deus, né? Revela para nós a própria natureza de Deus. Isso quer dizer que ele não possui um corpo físico como nós possuímos. Na verdade, Deus é espírito, no entanto, com personalidade. Como eu disse na outra reflexão, né, que aqui passamos para os irmãos, embora ele seja um ser espiritual, ele não é um espírito no sentido de ser uma força, né, impessoal. Não, ele é espírito, porém com personalidade. Isso quer dizer que ele pensa, ele sente, ele fala. Portanto, e sendo assim, né, ele pode ter sim comunhão direta com as suas criaturas, né, conosco, seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus, ele sendo espírito, ele também não está sujeito às limitações impostas a nós, seres humanos. É verdade? Porque possuímos um corpo físico. Ele não possui partes corporais como nós possuímos. Embora, em algumas passagens da Bíblia, os autores fazem menção, por exemplo, dos olhos de Deus, das mãos de Deus, né? Os pés do Senhor, enfim, mas nós sabemos que são figuras de linguagem, não é verdade? São expressões antropomórficas que falam acerca de uma... expressam através de uma linguagem que nós, seres humanos, possamos compreender e a partir desta linguagem possamos desenvolver um relacionamento com Deus. Então é uma forma humana de Deus estar se revelando a nós. Então quando se diz, por exemplo, que a mão do Senhor está sobre nós, né?
não quer dizer que há uma mão com 5 dedos sobre nós, mas ali é uma figura de linguagem, uma linguagem bíblica que aponta para a proteção de Deus que está sobre nós, o cuidado de Deus que está sobre nós. Quando diz que os olhos do Senhor estão sobre nós, não podemos ter uma ideia de olhos físicos como nós temos, mas está querendo dizer o texto que Deus está atento a todos nós, que Deus nos vê, né? Que Deus ele está atento e está acompanhando, Ele está presente conosco. Então, são figuras de linguagem, né? Figuras de uma linguagem humana para que nós, humanos, possamos compreender a Deus e desenvolver uma relação, né, pessoal com Ele. Porque assim como nós somos seres pessoais, Deus também é um ser pessoal. E sendo Ele um ser pessoal, apesar de ser espírito, nós podemos falar com Ele, nós podemos ouvir Deus falar conosco, porque Deus se relaciona conosco, Deus fala conosco, apesar dele ser essencialmente espírito. A Bíblia nos fala, né, que Deus, embora sendo espírito, ele possui assim uma forma, né? Digamos, uma forma espiritual. João capítulo 5, versículo 37, nos fala alguma coisa sobre isso, né? Podemos ler aqui João capítulo 5, versículo de número 37. João 5, versículo 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Bem, sabemos que não é uma forma física, né? Mas é uma forma espiritual. Falei já também alguma coisa sobre isso, né? A maneira como a Bíblia nos apresenta Deus se revelando, se fazendo conhecer em algumas situações, principalmente no Antigo Testamento, e aonde diz que algumas pessoas chegaram até mesmo ver a Deus. Mas a Bíblia diz que ninguém pode jamais ver a Deus e continuar vivendo. Até porque Deus, ele é espírito. Como que você vai ver o espírito? Porém, a Bíblia nos diz que em alguns momentos, né, bem pontuais no Antigo Testamento, Deus ele se manifestou aos homens de uma forma maravilhosa, não na sua totalidade. Nenhum homem jamais viu plenamente a Deus. Nenhum homem jamais pôde ver completamente Deus em toda a sua glória, em toda a sua majestade. Então, o que nós temos na Bíblia são algumas manifestações parciais, podemos assim dizer, de Deus aos homens, né? E esses homens tiveram sim uma experiência com Deus, mas na sua plenitude, na sua totalidade, Deus nunca se manifestou ao homem na terra, até porque nós, na nossa limitação, na nossa finitude, não teríamos condições de contemplar Deus em toda a sua glória, em toda a sua majestade. Mas a Bíblia diz que chegará o dia, quando lá no céu, né, estivermos então frente a frente com o nosso Senhor. Então, com certeza, lá no céu, diz a Bíblia que nós, assim como Ele é, nós o veremos. Né? A Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Então, estaremos no estado de glória, né? Estaremos no estado de perfeição, né? Lá no céu. E nesse estado de glória, com certeza, como diz a Bíblia, então nós poderemos ver o Senhor, ok? Mas, por ora, nós temos que entender que o Senhor
sendo ele espírito, ele se mantém no pleno relacionamento conosco, ok? Não é porque ele é um espírito, não é porque ele é espírito e nós somos matéria que haja uma impossibilidade de comunicação. Não, muito pelo contrário. O nosso Deus, que é espírito, é um ser espiritual, infinito, como diz a Bíblia, está muito além dos anjos, que também são seres espirituais. Mas Deus, por ser um espírito, além de ser pessoal, ser eterno, ser infinito, ser imutável na sua essência, na sua natureza, então ele está infinitamente além, até mesmo dos anjos, seres espirituais por ele criado. Mas o que nos chama a atenção aqui, meus irmãos, é que apesar de sermos tão finitos, de sermos limitados, de sermos imperfeitos, e aqui eu aplico a palavra para o seu coração, estamos diante do Deus que é Espírito, estamos diante do Deus que é infinito, como já falamos na última reflexão, e esse ser, esse Deus, em que na sua essência é Espírito, ele se permite ser conhecido, ser provado, ser experimentado. Nós podemos sentir a sua doce presença em nossas vidas, nós podemos falar com ele, nós podemos ouvi-lo, e é muito interessante isso. É uma palavra que realmente deve trazer muita confiança para todos nós. Vejam que Jesus, quando ensinou aos discípulos e a todos nós a orar, ele disse assim: quando orares, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Quem é esse Pai? É o Deus do qual estou falando. É o Deus que é Espírito, essencialmente Espírito, que apesar de não ter uma forma corpórea como nós temos, não possuir ouvidos físicos, materiais como nós possuímos de carne, não possuir mãos como nós possuímos com 5 dedos, ou seja, apesar dele não ter a forma e a estrutura física que nós temos, esse Deus espiritual, que é o Criador de todas as coisas, Jesus disse que quando nós orarmos, nós podemos chamá-lo de Pai Nosso que estás nos céus. E o que me chama a atenção é que se nós podemos falar, ele pode nos ouvir. A Bíblia diz que quando orares, entra no teu quarto e lá fecha a tua porta e fale com o teu Deus em segredo, porque o teu Pai que estiver ali em secreto, ele te ouvirá e te recompensará. Vejam, é esse Deus que é Espírito, mas que não é um fantasma, não é algo sombrio, não é também uma força simplesmente invisível, impessoal, uma força cósmica que está no universo, mas é um ser espiritual, mas ao mesmo tempo com personalidade e que pode e se comunica, se relaciona conosco, que fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Que Deus esteja contigo, que esse Deus Todo-Poderoso realmente possa ser a tua principal companhia durante todos os dias da sua vida. Que em todos os momentos você possa sentir a presença desse Deus da sua vida. Ele é o teu refúgio, ele é a tua fortaleza, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que o Deus Espírito, esse ser maravilhoso, magnífico, tremendo, espiritual, sim,
mas pessoal também. Que Ele seja o nosso Deus, que Ele seja o teu Deus, que Ele seja para sempre o teu refúgio, a tua fortaleza, a razão da tua própria existência. Adore-o, sirva a Ele de todo o coração. Tenha um santo orgulho de dizer que você é um servo ou uma serva do Deus Altíssimo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, porque nesse momento o Senhor tem nos dado o entendimento para compreendermos um pouco mais acerca da tua santa palavra. Te pedimos que esta palavra que o Senhor tem nos dado nesta manhã, possa ela, Senhor, estar indo ao encontro de todos os nossos irmãos, da nossa igreja, Senhor. Oh, meu Deus, Assembleia de Deus, Ministério Faz, não importa, aonde quer que haja um irmão em Cristo, ouvindo esta reflexão, ouvindo esta meditação, que esta palavra possa servir de conforto, de ânimo, de esperança, de fé para o seu coração, e que o Senhor seja para sempre o seu Deus, o nosso Deus, o Deus presente em todos os dias e em quaisquer circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, não somente hoje, mas sempre, em nome de Jesus.